Boa noite a todos. Uma honra receber cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber o nosso querido Newton pelo trabalho grandioso que ele exerce em favor da nossa doutrina, através não somente das psicografias, mas do trabalho também social que ele realiza em Neves. É um grande trabalhador já há muito tempo, muitos anos, né, Newton? Uns 2 anos, né, só, né? Até parece. Muito tempo de trabalho, então ouvir o Newton é sempre uma enciclopédia da doutrina espírita para nós, especialmente no campo em que ele atua com bastante eficiência, com bastante competência, não só moral, mas aí com o seu lado humano sendo colocado no seu trabalho como um todo. Newton, a casa é sua, tá? Uma honra tê-lo. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva em suas bênçãos, que o objetivo é encontrá-las, né? Fico muito feliz com a homenagem para o Gabriel, que é um menino fantástico, né? Um homem, um trabalhador do bem, e todos os seus amigos, né, espirituais, que ele soma para o trabalho dele. Que enquanto essa semana eu falei com a mãe do Gabriel Martins, e bem no dia 28, é um dia igual para todas as mães. E não é o conhecimento só que faz a diferença. Esse assunto, né, da vida espiritual, notadamente envolvendo a desencarnação, é um assunto que me acompanha e não tem jeito, por mais que a gente queira falar de outros, esse é o que eu tenho mais relação, né, o que eu mais tenho envolvimento. São 20 anos agora de psicografia, 23, né, foi 2000, e 35, agora dia 10 de abril, no Doutrina Espírita. Então, tinha que ler, né, tinha que estudar tudo isso. Não que a gente saiba muito, mas nós temos que saber o suficiente com aquilo que nós trabalhamos, né? Então, quando nós, espíritas ou não espíritas, nos despedimos fisicamente de alguém, a gente vai chorar. Não só pela emoção, mas pelas energias que nos envolvem aquela pessoa. Porque como é que nós aprendemos a amar alguém? Porque nós já amamos os espíritos antes de reencarnarem através de nós. A gente já ama o filho, já ama os sobrinhos que vão nascer, os que vão vir, já está na nossa ligação espiritual. E por que não sofremos a falta deles diretamente? Porque não lembramos, não demos a eles um corpo para a gente abraçar, mimar, cuidar. Porque a gente ama primeiro o que? O corpo. É a primeira expressão, né? Está grávida, já começa a sentir, nasce, todo mundo quer pegar, vai beijando, vai abraçando. Nós vamos envolvendo com amor, porque o amor está relacionado ao cuidado. Quanto mais cuida, mais ama. Então nós nitidamente aprendemos a amar o corpo. Não quer dizer que dê mais valor do que o espírito, mas de imediato é. As mãos, o cabelo, o cheiro, são as ligações que nós temos, os nossos sentidos com essas pessoas. E quando nós vamos despedir desse veículo físico que o outro que nós amamos leva, deixa, né? É muito difícil para nós, porque não é só uma questão afetiva, é uma questão energética. Eu estou intimamente imantado àquele ser. A mãe da gente põe a mão na nossa cabeça, a gente sara. Não é assim, né, criança? Sopra, tira a dor. Elas são as nossas energias sendo transferidas uns para os outros. Então, naturalmente, nós vamos sofrer nesse momento de despedida energética e do contato. Por mais que a gente seja espírita, por mais que a gente conheça o mundo espiritual e tenha certeza, vai ser igual àquele momento. Porque é um momento de energia. A gente sabe que a pessoa precisava ir, já entendemos, que fisicamente não estava mais bom para ela. A gente entende que está indo porque a medicina nos dá isso, e mesmo assim a gente sofre, porque não é um sofrimento da falta de entendimento, é das nossas energias, da energia que aquele corpo transfere para nós. Isso explica porque que mesmo sabendo que vai acontecer, a gente sofre, a gente chora tanto, porque não é só afeto, é ligação energética. Cada pessoa que nós nos relacionamos, por qualquer período de tempo, nós ficamos com as energias dela, impregnam-nos o corpo espiritual. Quem namora muito fica com um pouquinho de cada um, quem casa muito, um pouquinho de cada um. É normal que a gente fique, porque convive, nós vamos absorvendo energia o tempo todo. Imagine alguém que nasceu de nós. O Gabriel Martins, no seu 3º livro,
ele fala da abstinência que a mãe e o pai sofrem, principalmente a mãe, porque o cordão umbilical ali cria um laço forte. Então chega o momento da partida em que a mulher ela tem uma crise aguda, de desespero, é como se fosse uma fome, um descontrole que a razão não consegue substituir. É uma dor psíquica, é uma dor como se fosse na alma mesmo. Eu preciso, mas você sabe que ele está bem, está aqui a mensagem dele, uma carta, pode ter o que for. Isso é energético. O Espírito é energia, e nós nos ligamos um ao outro por energia, por todos que nós pensamos, nos relacionamos. E a gente esquece disso. Então, quando envolve o retorno à vida espiritual, tem pessoas que é tão evoluída que diz assim, quando eu desencarnar, pode jogar meu corpo em qualquer lugar. Jamais. Porque seria um desrespeito para as pessoas que gostam de você. Como eu conseguiria fazer isso com as vestimentas que a minha mãe usou? Não tem nenhum sentido. Por mais que isso pareça um desprendimento da matéria, para o amor não é interessante. Isso dói, pensar assim. Eu me lembro, eu acho que eu já falei isso aqui, eu falo sempre. Quando eu fui na despedida do corpo físico da Cássia, né, Cássia Bernardes, que era desenhista dos livros infantis da editora Gabriel Martins, e ela tratou a doença dela com uma calma. Ela recebeu um diagnóstico de um câncer no cérebro, ligou para mim, me contou e disse que ia desencarnar. O que eu achava? Eu não achava nada. É uma coisa que o médium não sabe, é isso. Mas ela não queria tratar, depois a pedido da família tratou, e quando ela desencarnou nós fomos nas despedidas, né, físicas. Eu abracei ela, chorei, porque eu estava vendo a minha mãe ali. Era um negócio de mãe para filha, eu não sei o que ela conseguiu fazer naquele momento. Mas ao mesmo tempo eu enxergava em cima do caixão um túnel de luz, como se fossem escadas, e subiam e desciam amigos dela, o filho dela que já estava lá. E a Cássia tinha um sorriso lindo, e aquele dia estava mais lindo. E eu acompanhei aquilo de perto, porque energeticamente era uma pessoa que eu convivia. Nós desenhávamos juntos, eu fazia todos os rascunhos para ela desenhar, ela terminava o desenho e pintava. Então era uma relação íntima. E eu não gosto de funeral, é uma coisa que me deixava muito impressionado. Sempre, não acompanho, mas eu sempre estou fazendo as preces de despedidas, né? E eu achava aquilo muito pesado, uma coisa marcante. A gente cresceu a infância vendo isso. E quando o cortejo ia, eu fiquei bem no final, né, Bruno? Nós ficamos para trás. E o Dimas do meu lado, aí estava o filho, ela andando junto. E o Dimas, que era o meu mentor, falou assim, por que você está com essa impressão? Não é material o caixão? Pensa o seguinte, o corpo, afetivamente, não é uma roupa caríssima que nós usamos, abençoada, não é uma joia raríssima, cada um tem a sua. Então entenda que essa caixa é um porta-joias, que você está guardando seguramente, educadamente, higienicamente, num cofre de Deus. Eu mudei totalmente meu pensamento. Eu sempre penso que é um porta-joias, que nós estamos guardando, devolvendo a Deus, no guarda-roupa dele, a roupa que o nosso ente querido não vai usar mais, e que ele não tem ligação com ela, como a gente pensa. Nós somos educados a ter a morte como uma punição. As pessoas fazem coisas erradas, eram condenadas à pena de morte, né? Brigava, alguém matava, faz ainda, né? Então quando tem uma coisa muito errada, uma briga, alguém, para ganhar, tem que tirar a vida do outro. Então a ideia de morte, ela está muito ligada a uma punição na nossa cabeça. Fez coisa errada. Mas quando é natural, esse conceito ainda permanece. Era um jovem, era um homem tão trabalhador, por que Deus levou? Vem essas perguntas na cabeça. Porque nós temos o conceito de punição. Paulo de Tarso, está até no filme esse trecho, eu vivo postando isso. Morrer em Cristo é lucro. É frase dele. Não é morrer, acabar. Sair da vida material com os pensamentos, a ideia do Evangelho é lucro. Nós estamos indo para um lugar melhor. Porque nós nascemos e vemos pessoas crescerem e vemos pessoas partirem. Mas a gente se conforta quando são mais velhos. Até um tanto. Mas essa não é uma regra. As pessoas dizem, a ordem natural é os mais velhos e primeiro. Quem escreveu isso? Não foi Deus. Porque sempre foi, aliás, iam os pequenos primeiros, quando não tinha tanta medicina. A minha bisavó teve 22 filhos, 10 desencarnaram.
inclusive ela no parto. Então ia muito mais crianças, se for pensar. Era tétano, eram umas doenças, eram muito mais passagem, toda a família tinha alguém, tinha devolvido um bebê. Era muito mais difícil que hoje. Mas o conceito de vida eterna, que é o que a doutrina espírita trabalha, é que a gente entenda justamente isso que Gabriel fala. A desencarnação natural está no destino da vida física. Nós sabemos que estamos indo por esse caminho, não tem outro. Ontem eu ouvi um trecho do Clodovil, uma entrevista dele, bem curtinha. Do Clodovil, você tem medo de morrer? Ele disse, medo por que se eu morro todos os dias? Todo dia eu estou mais próximo da minha passagem, é isso que ele está dizendo. E vai chegar um momento que a gente vai receber isso. Para quem vai, é muito mais fácil que para quem fica. Porque nós ficamos sem as nossas energias do dia a dia. Mudamos os nossos hábitos aqui porque temos a impressão da falta, da dor, que é muito ruim. Mas quem segue, desperta para uma outra praia, para um mundo maior. No filme do Harry Potter, né, o Gandalf, eles estão lá quase, ele um dos anãozinhos lá que eu não sei o nome, estavam morrendo e o anãozinho fala assim para ele, no filme, nem é espírita, Gandalf, nós vamos morrer. Ele fala, morrer? Não. Quando essa cortina de vidro se quebra, outra se abre e nós vamos ver praias brancas e um lindo céu azul. Mas morrer é só isso? Só isso. Nós somos educados a isso lá. Também nos filmes. A gente vai aprendendo, e isso é possível. Eu falei isso para todas as pessoas que eu conversei, que devolveram entes queridos. A felicidade volta. Nunca acreditaram. E eu continuo dizendo, porque volta. A gente vai sentir a falta da pessoa, mas a gente se adapta, e a gente começa a entender que ele vive e está presente na nossa vida de alguma maneira. Mas nós vamos tendo força para encontrar nos outros seres que nos acompanham energias para seguir. Tem uma mãe que precisa de nós, um pai que precisa, um irmão, os outros filhos. Aí os filhos crescem, evoluem, vão nos dando alegrias, essa felicidade vai entrando dentro da gente. Não quer dizer que não... Porque assim, a gente tem a felicidade corrompida na nossa ideia. A gente pensa na felicidade completa, né? Felicidade, você acorda rindo, dorme rindo, não falta dinheiro, a saúde está ótima, cheio de amor. Isso é felicidade. Não é assim. Se você entender o mundo de expiação e prova, é feliz quando nós superamos um obstáculo. E um obstáculo pode ser uma dor, um sofrimento, algo que a gente não entendeu. Então eu posso não ser feliz com o meu trabalho e falar, hoje foi meu dia, foi péssimo. Mas eu chego em casa, tem minha mãe, meu marido, minha esposa, meu irmão, eu estou feliz com eles. Muda o pensamento. Eu não estou feliz de jeito nenhum com a passagem do meu filho, do meu irmão, do meu pai. Isso é péssimo, a dor, administrar essa falta de energia, de presença, de diálogo, de afeto. Mas, no entanto, todo o resto está funcionando e tem um monte de pessoas esperando-me para me dar um abraço, para me reconfortar. E às vezes não sabe falar com a gente. É difícil falar desse assunto. É muito difícil chegar alguém, olha, eu sei o que está acontecendo, não tem palavras. Essa última viagem que eu fiz ao Sul, eu me deparei numa situação que eu não tinha resposta e nem tinha o que fazer. Uma família devolveu uma filha de 34 anos e daí, 53 dias, um filho num acidente de 36 anos, acho que era. E a moça escreveu carta, o marido dela foi e tal, e ele me contou do irmão. E eu fiquei pensando na mãe, óbvio, a mãe e o pai, né? 53 dias, tudo isso. Eu falei para ele, eu gostaria de falar com essa mãe e esse pai. Eles moram a 100 quilômetros daqui, mas eu vou trazê-los. E a gente acha que sabe tudo, acha que vai resolver tudo, né? Foi a experiência mais marcante para mim e a que eu menos fui útil. Eles vieram, marcamos, conversamos. Eu sentei, comecei a falar da doutrina, da vida, na linguagem que eles podiam entender, porque são católicos. Falei de Jesus, do Evangelho, e todos os episódios que eu lembrei do Evangelho, em que Jesus falava de vida eterna. Acho que eu nunca busquei tanto Evangelho na minha cabeça. Eles ficaram 40 minutos mudos, levantaram e foram embora. Nem tchau. Tamanha era a dor daquelas criaturas. Claro que eles entenderam.
Mas foi um dia depois da passagem do filho. Eu não sabia que era um dia depois, né? Eu achei que tinha ido, mas não aquele dia. Era tanta dor que eu nunca vi tanta dor. Não tinha onde pôr a mão. É como cuidar de um queimado, onde você pôr a mão dói. Era tanta dor naquelas pessoas, tanto sofrimento, que os ouvidos não suportavam, que não tinham o que dizer. Eles simplesmente se levantaram, ela fez assim com a mão para mim, despedindo. Eles não tinham voz. E eu pude entender um pouquinho do que era aquilo lá. De tanto sofrimento. O que entrou na cabeça deles sobre Jesus, sobre o Cristo, falar da vida eterna, eu não sei. Eu espero só que tenha valido a minha vontade ali de ajudar. Mas eram tanto sofrimento. Mas quando porque a gente não sabe o que vem depois. Quando nós não sabemos para onde vamos, é a mesma coisa que eu dizer para vocês agora, gente, acabando a palestra, eu vou levar vocês para um lugar. Eu não quero ir. Quer ir? Eu não vou falar o que é, mas eu vou levá-los. Tranca a porta e vai. Eu não estou perguntando, eu vou levá-los. A desencarnação é isso. Se você não entender o que é esse lugar que nós vamos, pode ser uma churrascaria, pode ser no shopping, pode ser numa festa de aniversário, pode ser algo muito bom. E vai ser muito bom. Mas pelo fato de não saber, já criamos um problema. Então a desencarnação, ainda para muitos está aqui, quando a gente fala de morte, bate na madeira. Porque é algo muito ruim para a gente tratar. E a gente não trata. Semana eu conversei com a minha mãe. Estava no carro eu e ela, falando de psicografia, de trabalho. E eu disse para a minha mãe, eu não acho que eu vou, mas eu disse. Falei, você entende sobre a vida eterna? Minha mãe é muito simples. Não é uma pessoa estudada. Eu sei que ninguém morre. Falei, se eu for, ela disse para mim assim, eu sei que você estará bem. Ela arrumou uma fé boa. Fiquei surpreso com a resposta. Eu falei, como você vai reagir? Vou chorar no começo. Falei, então ela entendeu alguma coisa. Aqui o começo de cada um é variável, né? O começo tem 10 anos, o começo tem 30 anos. Mas eu queria que ela pensasse sobre isso. Às vezes é dolorido, mas um dia nós vamos nos despedir por algum período. E tem que ser assim. Eu espero que ela vá primeiro, para ela não sentir isso que os outros sentem. Não que eu desejo que ela vá, mas entre a minha dor e a dela, eu vou ficar com a dor, eu vou assumir a dor. Mas quando a gente entende que vai ter uma moradia, que eu vou chegar e tem a minha avó, e tem a minha mãe, e que é um lugar bonito, que é um lugar mais leve, que eu vou encontrar com a minha consciência no tempo certo, porque não é chegar lá assim também, vai abrir um telão igual Otávio Gabriel aqui, passando a minha vida. Até porque os outros não têm que ver minha vida, né? Minha vida cabe a mim. A gente vê isso em filme, dá a impressão que vai desencarnar, nós vamos chegar lá, vou sentar numa poltrona muito bonita, vai passar todo o filme da minha vida, não vou entender nada, vou discordar de tudo, falar foi fake, na hora, porque eu não lembro. Você lembra tudo que você fez na vida? Eu não lembro. Não, isso aí não é não, foi editado. Mas é o que nós vamos falar. Eu falei isso hoje, a gente discute ontem, você falou, não falei. Você falou ontem, não, eu não falei, você entendeu errado. Imagina se passar um filme e eu não estou preparado. Eu vou falar que é mentira e pode ser o anjo que estiver do lado. Não confie nele. Vai ser bem. Então a consciência vai despertando, vai expandindo, nós vamos adquirindo razão, e aí nós vamos tendo flashes, lembranças de fatos importantes que precisam ser revistos. André Luiz, o nosso lar, quando aquele casal vai, acho que era a senhora Laura e o Ricardo, não, era outro, rever as vidas passadas, eles conseguiram voltar 300 anos, que vai dar 3, só. Porque mais que isso enlouquece a gente. A gente vai fazer terapia, a gente volta muito, às vezes volta 3.000 anos, era um jegue, quase. 3.000 anos é muita coisa para a gente, mas a gente sempre foi rainha, sempre foi para o Egito, né? Ninguém trabalhou na roça, ninguém ajudou a fazer as pirâmides, empurrar, né? A gente sempre está dentro da pirâmide, né? Não sei porquê. Nós já matamos, nós já roubamos, nós já fizemos tudo isso que os outros fizeram. Como é que a gente se defendia? Como é que se alimentava? Matando. Nós vivemos isso. Então não adianta mostrar isso para mim agora, que nem hoje eu consigo entender o que eu fiz lá atrás, embora fosse a época. Teve um espírito, um homem desencarnou, muito evoluído, era um dos homens muito adiantados da Terra. Aí ele encontrou os anjos que o recebeu, que ele tinha que mostrar para ele algumas situações antes dele subir para uma dimensão maior.
Aí esse anjo andou com ele e falou: nós vamos passar vários lugares, só quero te mostrar. E, ao término disso, nós vamos seguir para a dimensão maior, que é onde você merece. Aí ele viu umas pessoas vestidas com umas roupas de época e riu. Achou aquilo engraçado, feio, a atitude das pessoas, grosseiras umas com as outras. Aí foi num outro lugar, a mesma coisa. Ele achava os andrajos, as roupas ali esquisito, que povo que se estranho. Olha as coisas que eles falam. Foi para outra, achou engraçada a roupa. As pessoas discutiam, e falaram: olha como que eles brigam, para que isso? E assim fizeram vários episódios. No final, o benfeitor dele disse que todas aquelas foram as suas reencarnações. Você não está pronto para nada, porque tudo que você viu de você era reprovação. Você está reprovando também nos outros. Então a gente acha às vezes que vai chegar no mundo espiritual e vai sentar na cadeirinha primeira. Ah, porque eu fui médium. Aqui você não é nada. Nada. A gente que tem figura pública, pior ainda, porque a gente acaba acreditando nisso. O excesso de carinho, a gente não é maltratado. O excesso de cuidado, o excesso de presente. Esse aniversário eu ganhei 7 aniversários, festa. Está explicado, né? Só dos aniversários. Só que vai chegar no mundo espiritual, como eu digo, vai chegar o Newton César Stuck, que é o CPF. O CNPJ, que é o Newton Stuck, vai morrer. Porque essa é a imagem. Eu não sou isso, eu posso carregar tudo isso, me esforço o máximo, mas esse fica, assim como ficou o André Luiz. Não chega o doutor do outro lado. Eles não precisam de médium lá. É o lugar que eu estou mais desempregado possível. Não quer, não tem vaga, deve ter uma fila imensa para trabalhar. Não tem aqui, não. Não tem serviço para você. Porque eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que pensar nas minhas dificuldades, nos meus defeitos. Eu vou há 4 meses no psicólogo, ele falou para mim, agora, essa semana, prazer. Eu falei: por quê? Porque hoje que eu estou te conhecendo, você só falou dos outros para mim. Ele conhecia o Bruno, ele conhece todas as pessoas do centro, ele sabia tudo da minha vida. Das pessoas que eu me relaciono, ele só não sabia de mim. Porque perifericamente a gente vai falar dos outros, que ama, que não ama, as dificuldades. 4 meses. Agora talvez, se a gente seguir por essa linha, nós vamos estar falando de mim, da minha infância, das minhas dificuldades. Por que aconteceu lá que eu sou assim hoje? Porque a gente acha que se conhece. Porque ser bonzinho é fácil, diz Chico Xavier. Difícil ser justo. Fazer uma carinha boa, fazer uma foto boa, preparar uma palestra boa, é fácil. Mas isso não segue para nós no mundo espiritual. A consciência, ela não brinca. Ela é real. Ah, eu não queria fazer lá no fundo. Eu queria sim. Claro que eu queria. Tanto é que fiz essas conversas. Então, o que a gente vive aqui, os hábitos que a gente cria, é o que nós vamos levar para o mundo espiritual. Aí nós vamos dizer se a desencarnação é boa ou é ruim. A passagem nós vamos fazer. Mas como vamos ficar é outra história. Não dá para... As pessoas falam assim: quando eu desencarnar eu vou encontrar meu filho, eu vou ver minha mãe. Eu sempre digo: vai encontrar. Nunca disse que ia ficar junto. Porque aí depende de sintonia. O André Luiz, quando desencarnou e ficou 8 anos no umbral, a mãe dele visitou ele todos os dias. O Clarencio visitava, o espírito superior, só que ele nunca viu. Ele não os via, porque ele não tinha sintonia. É assim que funciona. Tem um monte de benfeitor do nosso lado, inclusive o nosso anjo da guarda. E a gente é tão atrasado com o anjo da guarda, porque nem desencarnando, a gente, nem sendo só espírito, a gente não enxerga o outro espírito. Vocês percebem isso? De tão materializado que é a nossa mente. A gente acha que o anjo da guarda tem asas, não é uma pessoa. Então a gente nem espera ele. No primeiro livro do Gabriel ele encontra o Raniel, né? Raniel. E ele acompanha, para ele era só um enfermeiro a mais lá do grupo. E era o benfeitor dele. Depois não sei qual livro, acho que o das crianças, o Raniel reencarna no outro lugar e o Gabriel vai visitá-lo. É bem bonito isso. E o Raniel, que é o anjo da guarda dele, o responsável, né, diz assim para ele: Gabriel, eu existo aqui só para te amar. Eu acho a frase mais linda. Eu existo só para te amar. Isso é muito grande. E quantos anjos da guarda a gente não tem, né? De pessoas que existem e nos amam tanto, nos amam gratuitamente, com a nossa porcentagem imensa de defeitos. Eles estão ali para estender a mão para a gente, para nos inspirar. Vocês acham que a gente pensa tudo isso que vem na cabeça? Tem 60 mil pensamentos por dia, 30 é dele. Os outros 30 mil ruins é nosso.
né? A gente é mais pessimista, não vai dar certo, é impossível, né? Deus levou, a culpa é de Deus. Quando é que nós atuamos? Porque pensar em desencarnação não é só pensar na passagem, é na vivência do outro lado. Como é que vai ser meu encontro com as pessoas? Como é que vai ser o meu estágio de perdão? Porque eu vou ter muita gente para perdoar. Quando tem medo da morte, tem hora que eu penso, tem que ter sim, porque depois, né, que encontro é esse que a gente vai ter? A passagem normal, a gente passa, e muitas vezes, na maioria, a gente nem percebe isso, porque toda noite, a gente sai do corpo, né, desdobra, e amanhã a gente acorda sem nenhuma preocupação, ninguém está preocupado de dormir, não é? Dá um sono gostoso, um torpor, a gente vai para a cama, bota pijama ou não, dorme, que delícia! E não sabe que está saindo do corpo? E pode não voltar? Muitos não voltam. Não porque desdobrou, porque às vezes a passagem você está dormindo. Toda noite nós treinamos a desencarnação e dói. Dá medo. Dá um prazer, né? E quando a gente tem aquele desdobramento consciente, a viagem astral que a gente vai, e a gente sabe que no sonho está dormindo, né? Fala, é um sonho, é um estágio mais de consciência que a gente tem. Ninguém reclama. A gente já desperta de manhã com as lembranças dos lugares que vimos, alguns não lembram. Às vezes meio tumultuado o sonho, porque pega fragmentos, né? O nosso cérebro físico, ele vai gravar primeiro os nossos pensamentos. Então às vezes a gente sonha, vai no mundo espiritual, vou dar um exemplo, vai socorrer alguém que desencarnou, porque nós podemos trabalhar lá. Chico Xavier chama isso de interexistência. Nós já existimos lá. Chico trata de interexistência, não só aqui. Então vou acolher alguém num velório, num acidente, num sofrimento, aí eu acordo com aquele pensamento, nossa, essa noite eu sonhei com o meu velório. Na verdade você se imaginou naquela situação, e teu cérebro vai gravar primeiro o que você pensa, depois o que você viu lá. Ai, será que vai acontecer? Não vai. Tem uma amiga, médium, ela só tem pesadelo, só tinha pesadelo na época. Ela falou, Nilton, eu devo ser muito ruim, porque eu só vou para o umbral. Toda noite eu estou no umbral. E nós descobrimos que ela trabalha no socorro do umbral. Ela é médium. Ela é um médium sonambúlico, né? Kardec chama, a Sandra Kaiser. Ela desdobra inconsciente e vai socorrer, porque ela tem fé para isso, deve ser o trabalho dela espiritual, e ela ampara. Então as lembranças que ela tem não eram boas, mas não quer dizer que ela não fosse boa. Não podemos trazer para a vida que consciente tudo que a gente sonhou, porque muitas coisas nós pensamos, muitas coisas não são sugeridas, muitos obsessores criam ideias, e plantam, ideoplastizam na gente, e a gente acorda com aquilo. E a gente acha que é verdade, porque a gente sonhou, porque a gente viu. Então é amplo o conhecimento espírita, para a gente se proteger disso. Por que antes de dormir uma boa oração? Pelo menos um pensamento em Deus. Porque nós estamos entrando num outro mundo, e eu tenho que entrar bem. É muito comum as pessoas devotadas ao bem, que têm bons pensamentos, boas ideias, se reunirem no mundo espiritual. No primeiro capítulo dos Mensageiros do livro, não é isso? É uma reunião no mundo espiritual. Lembra do cordãozinho de prata que a gente vê lá, André Luiz? O André Luiz fala que ele viu umas pessoas andando lá, né? Ele perguntou, o espírito, quem são essas pessoas que têm esse fiozinho aqui atrás de prata? Lá é o cordão de prata, que eles estão encarnados. É um fio fluídico que nos liga no corpo. Não corte, hein, quando vê um. Não corta. É para deixar inteiro. Isso mostrava que eles estavam encarnados. Então havia uma reunião no mundo espiritual de espíritos desencarnados e de espíritos desdobrados, que somos nós. Saiu da matéria. A gente fala encarnado, desencarnado, mas eu estou encarnado, eu estou desencarnado. O ideal é dizer nós existimos, só. É pesado essas palavras, encarna, desencarna. Nós existimos, vocês existem aqui, eu existo aqui na Terra, eles existem na próxima dimensão, o outro existe na outra dimensão, todo mundo existe, e sempre vai existir. É o mais bonito. Vai dizer, o Espírito manda uma carta. Não, o remetente que manda a carta, não é? Porque quando a gente fala Espírito, a gente liga a morte. Parece que está junto. O Espírito do meu filho. Não, meu filho. Os Espíritos que escreveram hoje, as pessoas que escreveram hoje, é uma nomenclatura que tem que ser mudada. Não fica mais elegante? As pessoas, nós não somos pessoas, não somos espíritos.
E tem dimensão abaixo de nós, que nós somos seres de luz para eles. Que eles não sabem nada, né? Não conhecem a gente direito. Mas para alguns a gente é. Então é muito mais amplo do que só esse espaço aqui. Desencarnou, segue para outra dimensão, parece que selou, né? Não, tem para trás, tem para frente, tem para o lado, tudo é vida. Nós continuamos a existir. A única coisa que nós não vamos conseguir é morrer. A única. Você pode fazer tudo, menos morrer, que você não consegue. A única. E é o que a gente tem mais medo, né? Não consegue morrer. Isso são palavras de Chico. Nós temos, eu gosto, estamos finalizando já, de uma frase muito importante do Dimas, que diz assim: nós temos que preocuparmos-nos com 3 coisas. Já disse aqui a última vez. Eu sempre digo isso. O amor, o Espírito e Deus. Só tem 3 coisas para você se preocupar na vida. O resto vocês esquecem. Mas só 3. Já está bom demais. Deus, você não precisa se preocupar, que Ele continua sendo Deus, soberanamente bom e justo. Te ama, bom, mal, ruim, mais ou menos, Ele te ama. O amor dEle é o cuidado perene. Ele deixou leis que nos ajudam a ir para o bem. Não vai sair fora disso. Ele sempre nos ama. Somos uma partícula dEle. Então não se preocupem com Deus. O Espírito que somos não morre, só evolui e nem evolui, não volta. Ou para ou vai. Olha que bondade divina. Você estagna e vai para frente. Para trás você não consegue. Não existe isso. Você não era tão bom, ficou ruim. Não, ele já era ruim. Ele te enganou até agora. Você que era bobinho. Não tem dessa. Eu conhecia uma pessoa tão boa, não sei o que virou. Não, o Espírito não evolui. Ele disfarçava. Não volta para trás, não. Então não se preocupe com o Espírito, que também não morre e só vai para frente. Mas não tem que evoluir, calma. Vamos cuidar do amor, que é fazer o bem, que é cuidar. Porque se você ama, você evolui em espírito e se aproxima de Deus. É só amar. É só cuidar do amor. Não é fácil? Mas como é que cuida do amor? Eu nem entendo esse amor. O amor é complicado, né? A gente tem um amor, essa energia de corpo aí, também nos ensina um amor físico, do querer bem. Todo dia a gente entra no Facebook, tem assim: minha vida eterna, meu amor eterno. Tem uns meses, tem outro eterno, para aquela mesma pessoa. Eu presto atenção nisso. Mas tem tanto eterno, eu falo, nossa, vai ter muita gente nesse eterno dessa pessoa. Porque já trocou, porque era físico. Mas nós estamos falando de amor espiritual. De um amor verdadeiro. Da atenção, da gentileza, respeito e confiança. Lembra disso que eu sempre falo? Porque eu preciso falar de amor. Porque é o que eu consigo. Dá atenção, te dou atenção. Se me dá atenção, eu dou atenção, gentileza. Eu sou gentil com você que é atenciosa. Se você é atenciosa, gentil, eu respeito essa pessoa que me trata bem. E se eu respeito, eu estou confiando na capacidade de evolução dela. Não é santa, mas está evoluindo. Isso é amar. Você encontrou um morador ali na esquina pedindo comida, como é que você faz para amar? Vai botar no teu carro e levar embora? Não. A atenção que ele quer. Ele quer uma palavra, se não uma palavra, ele quer um dinheiro, se você tiver, você dá. Só. Já amou. Mais que isso, você pode tomar um tiro. Você não sabe quem são as pessoas, gente. A Madre Teresa, se estivesse hoje na Terra, estava desencarnada já mais antes. Porque ela catava na rua, levava embora. Naquela época podia. Faça isso hoje. Eu trabalhei 11 anos no albergue, nunca tive problema. Eu não tenho coragem de trabalhar hoje. Não que eu não os respeite, é diferente o momento. Eu tinha pessoas idosas que eram andarilhos, hoje nós temos pessoas com dependência química, às vezes sem controle. Não quer dizer que eu não vou amá-los, vou dar a atenção que eles precisam, vou encaminhar para um lugar de tratamento, vou ligar para o CRAS, fazer qualquer coisa que caiba. Isso também é amor ao próximo. Eu só não posso levar para casa, porque eu não tenho meios de cuidar. Dá atenção, seja gentil com ele, não precisa xingar ele de vagabundo, não precisa condenar, não precisa falar que é novo, vai trabalhar. Porque quando eu era novo eu já não gostava de trabalhar. Aí que eu não gostava mesmo, nem sabia. Que novo que gosta, a gente nem sabe direito. A gente vai aprendendo a gostar. Dá atenção, seja gentil, respeita ele, que ele é um ser humano, que ele tem dor igual a nossa, que ele tem fome igual a nossa. Respeitou. E confia nele. Não é o confiar e levar para casa. Confia que ele está dentro de um processo de amor da lei divina, levando ele para o processo de crescimento dele. Porque muitas vezes ele está ali
Porque nas vidas passadas a gente não vai ficar pensando, mas foi alguém que tirou dinheiro de muita gente, fez muito problema, causou. Ele tirou dele o direito de um lar para aquele momento, mas não sou eu que vou condenar. Se eu puder lutar para ele ter um lar, eu vou lutar. Então amor é isso, cuida do amor, atenção, gentileza, respeito e confiança. Mais que isso não precisa. Mais que isso tem que casar, né? Aí é outra história. É só isso. Só. Atenção, lembra disso. Vou ajudar. Amai o próximo. Atenção, gentileza, respeito e confiança. Está amando. É o que preciso naquele momento. Porque senão nós não vamos... Você não sabe o que vai acontecer? A gente vai sentir assim, o pior das pessoas, porque eu não consigo fazer nada. Eu vejo as pessoas levando comida, eu não consigo levar. Porque eu não tenho tempo, eu não sei fazer comida, se eu levar vai ficar pior se eu fizer. Aí eles não vão comer, ainda vou ser humilhado. Então eu faço aquilo que está ao meu alcance. Preocupando com essa questão do amor, nós evoluímos como espírito e nos aproximamos de Deus. E a questão da desencarnação não é problema, porque nós estamos coladinho com Deus. E se Ele criou a vida e a volta, como diz o Gabriel, não pode estar errado. Tem uma frase de um benfeitor que ele diz assim: se a desencarnação fosse ruim, Deus teria inventado uma outra forma de nos buscar para casa. É o nosso entendimento, eu não vou nem dizer apego, o nosso afeto. É claro que quando nós formamos família, nós evoluímos para formar família, esse apego faz parte e é bem-fazejo necessário, senão seríamos como animais, cresceu, bota para fora, cresceu, bota para fora, né? Vai cuidando dos pequenos, os grandes que se viram. Nós não somos assim. Então essa questão familiar da falta, que vem do luto, da dor, é perfeitamente natural. Faz parte do nosso processo de crescimento. E quando as pessoas vão no centro e dizem assim, não pode chorar. Como é que não vai chorar? Outro dia um orador falou lá no sul para mim, que para as mães, que não podia chorar. Eu já ergui a mão. Falei, muito obrigado pela sua palestra, meu irmão. Totalmente deseducado da minha parte, mas ele estava sendo deseducado com todas. Como é que você vai numa sessão de psicografia que só tem gente chorando e diz que se chorar vai prejudicar o ente querido? Acabou com o meu trabalho. Eu estou falando ao contrário. As lágrimas fazem parte do luto. O desespero não é necessário, mas ele vem também. Nós não podemos ser pessoas que, porque entendemos um pouquinho dos assuntos da vida espiritual, não é nem a vida, os assuntos, que nós vamos chegar e falar assim, não, isso passa, fica tranquila. Como se fosse algo banal. Não é assim. Nós temos que ser empáticos. Nós temos que entrar na dor para poder ajudar na dor. Nós precisamos entender a pessoa, o momento dela. Não é fácil falar, vir aqui e ler um livro e falar e não. Nós convivemos com isso. Então o momento da passagem para os familiares é muito difícil. Tem recuperação com o tempo? Tem. Como diz o Dimas, devolver um ente querido muito próximo, fazendo analogia, como perder um pé. Com o tempo você volta a andar, nem que for com prótese, mas sempre vai mancar. Sempre vai ter uma lembrança, uma falta, uma dor vai vir, porque a memória constrói isso. Quando você põe um filho no mundo, você já pensou a história dele inteira. Até dos netos, bisnetos, está tudo na lista da gente, da nossa imaginação. E quando interrompe isso, toda essa construção tem que desconstruir na nossa cabeça. Isso entra como dor e não pode ser desconsiderado. A vida continua? Continua e é linda. Mas o processo de entendimento é doloroso. É uma prova que a gente enfrenta, deve ter uma razão em Deus, que eu ainda não entendo, mas está no nosso processo de crescimento. E quando nós voltarmos para casa espiritual, nós vamos olhar para tudo isso aqui, né, como foi apenas um segundo. Quando eu disse aqui que eu tenho 35 anos de doutrina, eu fiz uma conta tão rápida na minha cabeça. Claro que eu fui criança, né, para o espiritismo, para a gente estudar. Eu não vi todos esses anos. Eu vi o João aqui, passou 8 anos. Se eu não tivesse ele vindo com os pais, eu ia ter dificuldade de reconhecer. Onde é que eu estava esses 8 anos que eu não vi? Meu sobrinho fez 18, onde é que eu estava 18 anos com ele? Eu fiz 46, eu não lembro dos 46. Quando eu estiver no mundo espiritual, eu não vou lembrar dos 80, dos 90, vai ser, um segundo. Isso aqui é um segundo na imortalidade, na vida eterna. Passou a existência, passou outra, teve atrito, doeu aqui.
Mas é uma existência, teve atrito, teve força, teve esforço, teve recuperação da pele, porque eu arranquei ela aqui agora, teve célula que vai morrer porque esquentou, evolução, mas é um segundo, tudo é um segundo, é rápido. Nós estamos numa velocidade imensa agora, de aceleração, desenvolvimento, nada está parado. Então essa dor que parece tão grande, se nós diluirmos ela na eternidade, ela nem existe. Essas dores do momento que eu digo, não estou falando da passagem, a falta, os problemas de trabalho, de fome, de miséria, é um segundo, porque se fosse mais, Deus não deixaria. Nem um pai faria isso, nem uma mãe. Acha que Deus criou a gente do nada, inventou um monte de problema e enfiou a gente no meio. Isso é monstruoso. Ele nos fez simples e ignorantes, nos deu caminhos iguais para todos, criou meios, leis, como a do determinismo, a de causa e efeito, que pega a criancinha que está lá, que somos nós, bota ela aqui de novo. Ela quebra esse negócio, ele bota ela para lá. E vai assim, a lei divina é isso, puxando nós, criancinhas espirituais, do mesmo jeito que os pais fazem. E dá certo, os filhos crescem, são inteligentes, ficam melhores do que nós, mais evoluídos sempre, né? Porque tem que ficar. E deu tudo certo, a lei funcionou, assim como funciona a lei divina. Está funcionando conosco o tempo inteiro, porque se não funcionasse, nunca mais nós conseguiríamos dar um sorriso. Nunca mais, depois de devolver alguém tão importante, nunca mais poderíamos ir numa outra festa de aniversário, nunca mais compraríamos um presente, porque a gente parou na dor, mas como estamos em evolução, a gente consegue, dentro do nosso tempo, sem guerra, sem esforço, esforço sim, mas sem exigências demais, nós vamos conseguindo dar um passo. Eu, graças a Deus, acompanho muita gente há muitos anos, e eu enxergo que a dor passa e deixa a saudade no lugar. Algumas coisas pode fazer doer em algum momento, mas a saudade prevalece, porque só há saudade. Frase do Julinho Pivotto, é praxe para eu usar: Deus criou a saudade para que o amor nunca fosse esquecido. Essa frase é perfeita. Que se não tiver saudade, como é que eu sei que eu amo? Quer ir embora, vai, estou nem aí. Não é? Não tenho saudade, não sinto nada. Então a saudade não dói, a saudade lembra. O que dói é o que está na lembrança. Se foi ruim, se foi bom. Saudade é benéfica, porque a gente só tem saudade de coisa boa, de momentos felizes, de abraços gostosos, perfumes divididos, essas coisas, dos problemas solucionados juntos. Então fala assim, essa saudade que dói, não pense assim, a saudade é tua amiga. Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte: perdoemos a morte, ela só é uma servidora de Deus. Na verdade ela não existe, né? Ela só é uma porta que se abre, graças a Deus, para que a gente dê continuidade, porque senão como ficaríamos nessa história? Todo mundo, chega um momento que a gente para um pouquinho o nosso crescimento, precisa restaurar. Muito obrigado por essa noite, a hora passou. Muito obrigado, espero ter contribuído de alguma maneira, para pelo menos gerar pensamentos nesse sentido, e a busca pela doutrina espírita, que trabalha esclarecendo sobre a vida espiritual. Ela trabalha nos esclarecendo. Quando a gente entende isso, fica bom. Então, estuda, vai para a casa espírita, estuda bastante, vem para a casa espírita. Não estou dizendo contra as outras doutrinas, eu só posso falar da que eu estou. Eu convido para onde eu estou, mas quem se sentir bem, em qualquer outro ambiente que o espiritualize e dê noções de vida eterna, tá bom, só não pode materializar, né? Aí fica ruim. Muita paz, muito obrigado, que Jesus abençoe.